ensino muito as pessoas a colocarem, a selecionarem, obviamente, mas colocarem as histórias delas pra jogo também. Você vê, né? A ideia não é ensinar a pessoa a produzir conteúdo. Eu coloco as pessoas pra escreverem por 30 dias. No meio, várias descobrem o nicho, várias conseguem clientes, e aí quando elas completam, depois de 30 dias, elas viraram uma produtoras de conteúdo. Replicando com as pessoas aquilo que tinha dado certo pra mim também. E aí eu entendi que as histórias têm uma força muito grande quando a gente conduz direitinho, com intencionalidade, dentro do digital também. Salve, salve! Começando aqui mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Tô aqui com o Fred Petrucci, Lucas Puerto, meu sócio, e hoje a gente vai receber a nossa convidada especial, a Gabi Pazos. É uma das pessoas que eu mais gosto de acompanhar na internet. Ela tem um conteúdo muito legal, muito profundo, ela fala sobre literatura e ela também fala sobre marketing digital. Ela é professora, escritora e hoje ela vai contar como que ela teve uma trajetória inusitada e muito interessante dentro desse marketing digital. Ai. Tudo bem, Gabi? Tudo bem. Em primeiro lugar, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como que foi essa sua transição de acadêmica, né, que você se formou como professora, para você entrar no digital. Bom, tô muito contente de estar aqui, antes de mais nada. Na verdade, eu me formei numa área bem específica de licenciatura, né? Eu sou formada em artes cênicas e eu fiz bacharelado e licenciatura em artes cênicas. E eu não fui pro lado da licenciatura logo de cara, demorou bastante tempo. Eu trabalhei alguns anos como atriz de teatro quando eu saí da faculdade. Por isso que você fala tão bem assim. O pessoal pergunta se é oratória, se não sei, mas não foi dos exercícios de fono também. Foi palco. Foi palco. Falar com a última fileira, aquela coisa toda, assim. E aí, então eu fiquei um tempo ali no teatro, mas era puramente pela paixão, assim, né? E a paixão não pagava nada, não pagava conta, não pagava nada. Eu gostava muito daquilo, era bem nova ainda, mas não era sustentável. E eu demorei a enxergar um pouco isso, fui bem teimosa, assim, tinha uma coisa muito, né, de muitos ideais idealista por trás, exatamente. Então, só jovem é idealista. Pois é, hoje eu entendo que não você vai ficando mais velho, você vê que exatamente. Não vai rolar. Exatamente. Mas eu demorei, viu? Fui teimosa por um bom tempo, assim. Até que eu falei, putz, isso aqui tá complicado, né? Não vai encher barriga isso aqui, enche meu coração, mas não enche barriga. E aí eu fui fazer pós em administração, não tinha nada a ver, fazendo conta lá de contabilidade, aquelas coisas todas. E aí lá eu trabalhei um pouco depois, na verdade eu fiz tanta coisa, gente, eu trabalhei muito tempo com eventos, produção de eventos, recepcionista de eventos, fui, sei lá, garçonete na Tailândia, fui intérprete do Grant Cardone. É uma coisa assim, eu fiz muita coisa por aí, trabalhei em agência de publicidade também, mas na parte, né, de eventos, então era muito de produção, mão na massa. Assim. Nessa parte de garçonete você também teve uma fase de voluntariado, né? Que você exatamente. Viajava com uma mochila nas costas pelo mundo aí. É aí que eu vou chegar, na verdade, nessa parte da transição, porque eu não dava aula, então, quando eu saí da faculdade, eu não fui para a área da licenciatura, não fui dar aulas ali. Que foi licenciatura em artes cênicas. Então eu podia dar as aulas relacionadas a artes em geral. E aí eu fiquei, então, batendo a cabeça um tempo como atriz. Só uma dúvida, quando você se forma como atriz, você faz outro curso para você poder dar aula ou é o mesmo? Não, é o mesmo. Eu fiz 4 anos de formação e uma parte dela era para trabalhar como professora. Não é separado, assim, tipo bacharelado e licenciatura. Não, era junto, era 4 anos mesmo ali, era junto. E aí o que acontece foi que, depois que eu saí do teatro, então eu fiquei muito tempo tentando me encaixar em alguma coisa. É por isso que eu fui fazer a pós, porque em que empresa eu ia bater na porta com um currículo de atriz ali, né? Então eu tinha trocentos cursos também livres na área como atriz, mas aquilo não valia para um trabalho formal, digamos. Não aumentava a sua empregabilidade. Não tinha. E aí tinha, né, você tem que prestar contas em casa também, as pessoas, mas onde você vai entrar e tal. Então eu fui trabalhando muito como freela. Trabalhei muito tempo como freela e eu não parava, era de domingo a domingo, assim. Até que entrou a produção de eventos na minha vida, né, essa coisa de muito mão na massa. E o que aconteceu foi que, em algum momento, eu cismei com a ideia do voluntariado. Eu quis ir para muito longe mesmo, né? Porque às vezes rola essa pergunta, nossa, por que o Brasil é um país tão pobre, por que você não foi aqui fazer voluntariado aqui? E não tem uma resposta específica, né? Eu posso devolver da mesma forma, ok, então por que não do outro lado do mundo, assim? E eu quis ir para uns lugares muito isolados mesmo lá na Ásia, minha ideia era ficar 10 meses fora, assim. Aconteceu muita coisa no meio do caminho, tive acidente, tanta coisa, gente. Tudo virou história, depois eu vendi as histórias, então virou tudo produto depois, mas aconteceu muita coisa no meio do caminho e foi lá que eu comecei a criar essa interação com as pessoas que hoje
viraram meus clientes e meus alunos, né? Então, basicamente, era o seguinte, eu viajava, né, de fato, com a mochila nas costas. E não são poucos alunos, não, mais de 2.800. São bastante alunos, assim, né, pro tamanho da minha audiência, que não é enorme nem nada. Então, o que acontece é que era assim, eu tinha, né, era mochileira lá, e eu dava aulas de inglês, porque nesse meio tempo também eu tive um trabalho na Espanha, morei 2 anos lá na Europa e tal, então eu falo outros idiomas, mas lá eu dava aula de inglês para as crianças. Então, eu dava as aulas de inglês e eu tinha em troca hospedagem e alimentação. Imagina, vegana, do outro lado do mundo, assim, tentando comer por lá, mas deu tudo certo. E aí, em alguns lugares eu fui chamada para continuar. Então, por exemplo, na Tailândia, o coordenador me chamou para continuar, sendo coordenadora dos voluntários, porque eu sou bem Caxias, né, com as coisas. No Camboja, me ofereceram também para continuar lá, mas eu falei, não, eu vou seguir viagem, eu queria conhecer, qual que era o meu objetivo? Eu queria conhecer o maior número de projetos, porque eu quero o meu projeto em algum momento. Isso vai sair, de leitura escrita para crianças. E aí, o que aconteceu foi que, assim, eu relatava tudo, eu contava muitas histórias ali no meu perfil, porque era só história. Um dia caindo de moto na fronteira com a China. No outro dia, sei lá, indo morar na casa de uma vietnamita que me recebeu lá na casa dela. Então, tinha muita história e eu contava muito isso no meu perfil ali. Eu comecei a escrever no meu perfil mais ou menos no final de 2018, um pouco antes do meu aniversário em novembro. Isso virou produto depois também, eu tenho um produto em cima dessa ideia hoje em dia. Mas basicamente eu escrevia por volta de uns 3 textos por dia enormes, assim, no meu perfil. Em algum momento... 3 por dia? De 1 a 3, todo santo dia, assim. E quando era um só, geralmente ele extrapolava, né, o número de caracteres, assim, então ia pros comentários também. E as pessoas liam. Elas eram uma zona. Você roda no meu perfil, tudo até hoje lá. Eram umas fotos tudo bagunçadas, uma zona. Era lá junto com as crianças, assim. Mas era o que eu tava vivendo. E eram histórias muito inusitadas, assim, né? Então eu contava aquilo tudo. E o que aconteceu nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu comecei a oferecer para alguns blogs, para escrever para alguns blogs. De graça, né? Ou, sei lá, troca de qualquer coisa, assim. Mas não rolava em um, não rolava... Aí eu consegui em um, uma pessoa vegana, inclusive. Mas me deixou na mão, depois desistiu. E não conseguia escrever nem de graça. Bom, beleza. Continuei que só tem moda igual uma porta, né? Falei, alguma coisa vai dar em algum momento. Eu queria conseguir monetizar a escrita de alguma forma. E o que aconteceu no meio disso foi que o Simonsen, que trabalha no Novo Mercado, em algum momento eu conheci o perfil do Ícaro de Carvalho. Ele era pequeno, o perfil dele devia ter umas 11 mil pessoas. E uma vez ele marcou o Simonsen. E aí eu cheguei no perfil do Simonsen, que é editor, né? Da editora H1 e tudo mais, e vi os textos dele. Ele escreve muito bem, né? E conversei com ele alguma coisa. Enfim, a gente virou muito amigo, nós somos quase melhores amigos, assim, até hoje e tudo mais. E em algum momento, o Jonatas, que é CEO do Novo Mercado, começou a ler meus textos ali. E aí, quando eu voltei pro Brasil, no meio da pandemia, lá tal... A história é bem longa, gente, mas pra resumir, quando eu voltei, eles me convidaram pra ser redatora, na verdade, no Novo Mercado. Então, eu entrei como redatora, eu falei, feliz da vida, porque eu falei, meu Deus, meu primeiro real vai pingar na minha conta, né? Escrevendo, assim, finalmente. E que aí, legal. Em uma semana, as coisas mudaram muito, porque o Ícaro e o Jonatas me propuseram pra ser social media do Novo Mercado. Então, pra dar o rosto ali pra marca da empresa. Né? Eles tinham uma ideia de trazer uma mulher mesmo ali, porque eu era a única mulher. E aí eu fui pra frente da câmera, no perfil do Novo Mercado. E aí o perfil cresceu muito, tinha muita interação com a audiência e tudo mais. Resumidamente, foi assim que eu fui cair ali na frente das pessoas ou na frente da câmera. E quanto tempo você ficou lá? Como é que foi essa experiência? Do voluntariado? Não, do Novo Mercado. Tá. Mas do voluntariado também, as duas. É que do voluntariado no fim das contas, eu fiquei 10 meses, e aí eu voltei porque eu fui convidada para dar por conta de um trabalho que eu fiz lá em Uganda, eu consegui arrecadar, eu tinha uns 4 mil seguidores na época, e aí me deram uma ideia ali no meu perfil de, por que você não faz uma vaquinha, era um orfanato, né, que eu tava dando aula, por que você não faz uma vaquinha pra gente doar pro orfanato? E aí, falei, beleza, então, não sabia nem fazer aquilo, tal, abri a vaquinha, e aí em 2 semanas me doaram mais de 11 mil dólares. Então era meu pai no Brasil pegando as coisas e transferindo nos melhores momentos, porque não tinha cartão de crédito na cidade, não tinha nada, eu só podia sacar $1.000 por dia, era uma operação de guerra, assim. E a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente estocou alimento por 7 meses, a gente estocou medicamento por 6 meses, a gente reconstruiu o orfanato inteiro, a gente pagou o tratamento médico, porque as crianças tinham malária toda semana. Assim, toda semana aparecia 2 com malária. Então a gente pagou tratamentos de algumas crianças. Assim, a gente fez muita coisa mesmo, assim, com aquele dinheiro. Por conta desse trabalho, eu fui convidada para dar uma palestra aqui em São Paulo, num evento vegano, inclusive eu sou vegana, né? Porque lá a gente comprou tudo, comida
vegana pras crianças. E não porque eu impus nada, assim, mas porque eles têm intolerância à carne mesmo. Eles não comem, né? É caro. Carne é caro. Então eles não conseguiam comer, enfim. E aí, por conta disso, eu vim. E foi bom eu ter vindo, assim, gente. Eu brinco hoje que se eu não tivesse vindo, eu acho que eu tinha desconectado de vez com a realidade, assim. Com essa realidade aqui, né? Porque era muito diferente o que eu vivia lá. E eu me envolvi muito com aquilo tudo. Eu queria continuar com as crianças e tal. E aí eu esqueci desse mundo aqui. Esse mundo começou, né, a não conectar mais comigo. Quando eu vim, eu fiquei 3 meses em São Paulo, trabalhei de novo, juntei mais uma grana e falei, agora meu primeiro livro físico vai sair. Aí voltei pra Tailândia, isso era comecinho de 2020. Então, mal se falava de pandemia aqui, né? Era aquela coisa, eu lembro de estar pegando avião e as pessoas, mas você não tá com medo da pandemia? E eu comecei a entender de pandemia, não se falava praticamente, era comecinho de janeiro. Aí eu fui e fiquei presa lá. Eu não conseguia voltar, eu tinha um trabalho já fechado para ir para os Estados Unidos depois, para trabalhar como intérprete também. Não consegui embarcar para os Estados Unidos e fiquei lá fechada lá, né? Como fala? Trancada. Isso aí. Fiquei parada lá nessa ilhazinha pequitica, lá na Tailândia, por uns quase 6 meses, assim. Caramba. E quando eu consegui voltar pro Brasil, foi que eu voltei pro Brasil e veio o convite pro Novo Mercado. Então, assim, tudo se encaixou de uma forma fiquei muito contente, né? E aí, quando eu entrei lá, posso falar? Claro. Novo Mercado? Você foi morar em Santos? Não fui, não deu tempo. Quando eu tava vendo apartamento lá, teve um outro lockdown, e aí acabou que não era assim. Mas o meu trabalho era remoto. Eu ia uma vez por semana pra lá, porque eles queriam que, de alguma forma, assim, a ideia era que a gente filmasse coisas do escritório, assim, né? Foi eu que falei pra eles, inclusive, eu falei, gente, tem tanta... A empresa, gente, é realmente muito legal. Assim, eu gosto muito deles, do ambiente e tal. E aí, uma vez a gente conversou, eu falei, por que a gente não mostra isso aqui tudo? E aí eu descia toda quarta-feira e eu filmava tudo, banheiro, tudo que vocês puderem imaginar, assim. E cada um tinha uma característica, né? Aí o Simon era gay, aquele que tinha a mesa bagunçada. Aí eu levava sempre bolo, então tinha a piada do bolo lá, que levava pra eles bolo vegano, e ninguém é vegano lá, então sempre tinha uma interação com as pessoas dos bastidores, e o que aconteceu? As pessoas começaram a conhecer quem trabalhava na empresa e gostaram muito disso. Então foi um trabalho que, né, foi construído ali a várias mãos, mas no fim das contas caiu na graça das pessoas, o perfil começou a crescer muito, tinha muita interação e tal, e aí foi isso, as pessoas pediram pra eu dar aula, fui dar aula também. Então, assim, a minha trajetória no Novo Mercado, eu sou muito grata, na verdade, a tudo o espaço que eles me deram lá, né, o convite que eles fizeram, a confiança que eles me deram também, o perfil tava na minha mão, assim, e eu tive sempre muito espaço para dar todas as minhas ideias, colocar tudo em prática, tal. Foi uma empresa que eu devo, uma boa parte do que eu, né, construí. E como foi trabalhar de perto, assim, com o Ícaro? O Ícaro, ele é muito doido, né? Assim, eu tenho era engraçado porque naquela época ele ainda estava muito próximo da gente, assim. E era muito legal ver as reuniões, assim. Você vai fazer reunião com o Ícaro, tá todo mundo sentado, ele fica em pé, andando de um lado pro outro, assim. Ele anda de um lado pro outro, daí a pouco, parece que ele não tá prestando atenção em nada. Daí a pouco ele levanta a cabeça e fala, e se a gente fizesse tal coisa? E é uma ideia muito boa, assim, sabe? Então, ele é uma pessoa muito criativa mesmo, ele tem essas ideias que parece que vem do nada. Não é do nada, né? A gente sabe que tem muita bagagem ali, mas... repertório, né? Exatamente. Parece que vem do nada, mas é muito nesses rompantes, assim, sabe? De repente ele tem uma ideia, e aí, assim, ele pega o papel e começa a rascunhar tudo, e realmente sai uma coisa muito bacana dali. Então, eu presenciei, né, alguns desses momentos ali, ele estava bem próximo da gente ainda naquela época. A H1, que é a editora deles, também estava criando forma, então foi muito legal. Era uma época, assim, nossa, que saudade. Eu tenho muita saudade, assim, porque... é um ambiente legal mesmo. A gente trabalhava bastante, mas é um ambiente muito legal. Então, eu aprendi absurdamente com eles. Eu consumia tudo da escola e eu pude lançar, né? 2 meses depois que eu entrei lá, eu pude lançar, porque eu devorava tudo que era possível lá pra eu aprender, entender aquele mundo, né? E foi aí que eu caí nos lançamentos, logo em seguida. E como que você decidiu fazer essa transição de trabalhar em um lugar pra realmente empreender? De trabalhar no Novo Mercado, né? E parar de trabalhar lá e empreender só. O que aconteceu foi que a gente teve uma semana de férias só, assim, no final do ano. E aí eu tinha um produto lá parado, né? Que eu não tinha coragem, não sabia como lançar, tal, tudo. Eu falei, gente, eu tenho essa semana aqui, só o que eu vou fazer? Deixei de viajar, porque meu ex-namorado lá na época me chamou. Eu falei, não vou ficar aqui, vou tentar lançar isso. E aí eu lancei pelos stories ali mesmo, avisei as pessoas. Era um produto que ninguém entendia muito bem, então eu tinha que explicar o que era. Qual que era o produto? Eu chamo, né, de Instabooks, porque são livros dentro do Instagram, de um perfil fechado no Instagram. Então são 3
3 livros diferentes, 3 histórias diferentes, só que eles são contados por meio de posts, que são lindíssimos, assim, porque é uma artista plástica ficção? que fez. Na verdade, são histórias reais que eu vivi, mas no meio tem um monte de ficção também, né? Então, É tipo totalmente verdade, exceto as partes que foram inventadas. Exatamente. Só que é muito novelesco mesmo, porque aconteceram muitas coisas muito doidas mesmo. Aí eu dou uma dilatada em algumas e tudo mais. E o que acontecia? Eu fiz de uma forma como se as pessoas acompanhassem no estilo de uma série ou uma novela, né? Então, eu solto 6 posts por dia, as pessoas leem aquele capítulo, digamos, no dia seguinte a mesma coisa. Então, eu acompanho a leitura das pessoas por um mês ali. E elas interagem comigo. Tem um momento que entra o personagem real da história, que eu chamo lá um argentino, um italiano, não sei o quê. Então, tem uma coisa muito interativa. É muito diferente a experiência de leitura deles. E eu quis trazer isso pra dentro do Instagram porque brasileiro não lê, né? Assim, então eu tinha esse sonho também de, putz, vou viver, sair de um sonho tópico para outro. Vou viver do teatro, vou viver da escrita agora. E as pessoas, eu falei, só que pode virar um e-book, mas as pessoas vão ler isso. E aí eu falei, como é que eu consigo usar isso aqui dentro do próprio Instagram? É uma rede que as pessoas ficam o dia inteiro. Então uma moça me deu essa ideia uma vez, eu saí correndo, executei o negócio, e aí foi isso. Nesse final de ano, quando a gente teve férias ali... Uma moça da sua audiência? Não, uma moça que era astróloga. Uma vez eu tava lá na Tailândia... Ela preveu o seu futuro? Eu não sei, ela falou, por que você não junta essas histórias todas que você conta no seu perfil e coloca num lugar organizado? Que era uma zona, gente, era uma zona, uma bagunça. E coloca num lugar organizado, né, cada história. E aí foi isso que eu fiz. Saí correndo e fiz isso. E aí eu lancei, eu era mão de vaca com tudo, assim, eu falei, não tem nem mão de vaca por um lado e não sabia fazer por outro também, né? Não sabia o que era pixel, copy, nada disso. Site, não sabia como fazer site, nada. E aí eu lancei pelos stories, eu divulguei, expliquei o que era e falei que eu ia abrir as vendas. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela fez as vendas pelo WhatsApp. Durante 2 dias ali. Só que foram mais de 450 vendas, assim, ali, pelo WhatsApp. Logo no primeiro lançamento. Esse foi o lançamento dia 1º de janeiro? Foi, eu lancei dia 1º de janeiro. Um ótimo dia. Exatamente. Um excelente dia. O pessoal tava focado na leitura. Focado na leitura, dia 1º de janeiro. Ela falou, brasileiro não lê, imagina depois do ressaca. Réveillon. Agora é a hora. Olha, eu fiz tudo, assim, contrário do que manda o figurino. Mas... Quantos seguidores você tinha nessa época? Eu tinha uns 12 mil, eu acho, assim, mais ou menos. Vendeu bem, hein? Então, foi muito legal, assim, gente, porque eu não tava esperando realmente, as pessoas, elas tinham essa conexão ali comigo e tal, e aí... Isso foi o Réveillon de 20 para 21? De 20 para 21, isso mesmo. De 20 para 21, então eu tava no novo mercado ainda. E aí o que aconteceu foi que eu lancei, e teve uma história depois que eu contei, expliquei pro pessoal, ainda eu tinha sido traída no meio desse lançamento, as pessoas, e eu então, chorando, revisando um negócio, e aí lançando, então tinha muita coisa acontecendo assim, mas o fato é que eu lancei, e aí o que aconteceu? As pessoas começaram a me perguntar justamente isso, assim, como raios você vendeu pra tanta gente, num país que não lê, uma coisa, né, livros desse jeito aí. No meio do Réveillon. No meio do Réveillon e sem site, sem pixel, sem copy, tem nada, vendendo no WhatsApp. Não tava nem na Hotmart, né? Não, imagina, não sabia pôr. E aí eu falei, 10%, não deixa pra... Não fazia nada disso, assim, sabe? Eu falei, não, o que eu puder tirar pra mim aqui desse dinheiro vai ser pra mim. Aí eu lembro que eu não comprei absolutamente nada, né? Aí, só no próximo que eu fui lá, meu primeiro investimento foi aquele fonezinho da Apple. Porque eu falei, eu preciso disso pra fazer minhas lives, assim, mas tudo vai pra minha empresa mesmo, né? Levo isso muito a sério, assim, até hoje. E aí o que acontece foi que elas começaram a me perguntar isso. Como raios você lançou uma coisa desse jeito? Ensina a gente a lançar. Eu falei, gente, eu não sei lançar. Eu sei fazer isso aqui. Tá, mas que lançamento é esse? Eu não sei, não sei, foi assim. Aí era janeiro, né? Aí deu comecinho de fevereiro, eu pensei o seguinte, eu falei, caramba, tá todo santo dia as pessoas perguntam como é que eu fiz. Então eu vou ensinar, não tem nome, não vou ensinar a lançar, vou ser muito honesta e é assim, gente, eu consigo ensinar o que eu fiz. E aí eu falei, mas peraí, deve ter mais gente, tinha gente chegando ali ainda, eu falei, vou vender de novo, então. Aí vendi um pouquinho ali no começo de fevereiro de novo, os Starbucks novamente, e falei que quem comprasse ia ter preferência pra comprar o curso que eu tava montando, o MVP que eu tava montando, né, pra março. Então amarrei a venda. Era o saudoso TAC. Exato. Famigerado. Ressuscitado agora, né? Transformando audiência em clientes. Transforme. Porque eu não gosto de gerúndio, Então transforme sua audiência em clientes. E aí eu fiz sem gerundiar a situation. Exatamente. Aí eu fiz essa vendinha aí, quase casada, não sei nem se pode dizer isso, mas eu falei, gente, quem comprar aqui em fevereiro, os Instabooks, vai ter preferência na venda do curso depois. Vendi ele mais um pouquinho e tal. E aí, o que eu fiz? Eu montei as aulas todas e eu não tinha onde enfiar essas aulas, né? Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer isso e tal? Falei, vou colocar no Zoom, então. O povo todo no Zoom, vou abrir 300 vagas.
avisei que era número de vagas limitadas, falei, vou colocar o povo todo no Zoom. Aí, a mesma coisa, fiz de novo, expliquei o que ia ser pelos stories, avisei, coloquei um cronômetro lá para a abertura das vendas. Quando abriu as vendas, a gente vendeu 840, mais ou menos, nos 2 primeiros dias. E horário comercial, né, assim, tipo, nos 2 primeiros dias. Aí eu falei, meu Deus, o que vai fazer? Quanto é que paga o Zoom pra isso? Mas ainda tava no Mercado Pago ou já tava na Hotmart? Tava no PagSeguro. PagSeguro. Não, Hotmart não, tava no PagSeguro. Aí eu fechei, né? Eu falei, putz, então não vai dar pra pôr no Zoom. E foi aí que veio a ideia de levar pra dentro do Instagram. Eu falei, caramba, as pessoas ficam o dia inteiro grudadas no Instagram. Sabe por quê? Eu tinha uma neura na minha cabeça que era o seguinte: eu não queria que as pessoas comprassem e não assistissem. Eu tinha muita neura com isso. Eu falo, cara, quanta gente por aí não compra as coisas e não... Eu sabia que eu podia ajudá-las a aprender exatamente aquilo. Então, você quer aprender a fazer desse jeito? Pô, eu posso te ensinar, mas eu preciso que você assista tudo. Então, eu queria muito que elas assistissem até o fim. E aí, como que eu resolvi isso na minha cabeça, né? Qual que era o meu plano pra isso? As aulas, então, iam ser ao vivo, que aí eu podia puxar o povo ali toda semana. E a ideia do Instagram amarrou um pouco com isso, porque eu falei, cara, se eu estiver ali toda semana no Instagram, as pessoas nem precisam parar pra ser... Qualquer lugar, elas abrem a tela ali, começam a assistir, né, e depois vai ficar salvo ali nas lives e tal, elas podem acompanhar. E realmente, né, no final, as pessoas assistiram muito, mas acompanharam muito, então eu consegui dar um check nesse objetivo aí que eu tinha. E foi isso. Aí eu fiz um flash opening depois, subi ali de... Era bem baratinho, né? Era 159, subi pra 259 e vendi mais uns 200 e poucos tickets. Eu sei que no final foram 1.009 pessoas. E foram os primeiros 6 dígitos ali, né? Assim. Da vida. Da vida. E sem tráfego. Sem tráfego. Sem tráfego. Pelos stories ali também não tinha site, não tinha nada, né? Era do jeito que era o que eu tinha. Eu tinha uma pessoa comigo no WhatsApp e um perfil no Instagram. E eu ensinava as pessoas a fazerem exatamente isso. Eu falava, eu sou muito disso, né? De, putz, como é que dá pra fazer isso aqui? Na produção de eventos a gente faz isso, né? Resolve. Tem um problema, você resolve. Então, era isso. Eu tinha uma coisa que eu podia ensinar, que as pessoas estavam pedindo muito. Eu achei um jeito. Qual que é o jeito que eu tenho aqui? É isso? Essa ferramenta que eu tenho? Então, vou usar essa Mas foi por causa desses 1.000 alunos que você decidiu sair do Novo Mercado, então? Não, foi porque... Não, na verdade, eu continuei com eles mais alguns meses. Eu lancei em março, né? Só saí do Novo Mercado no finalzinho de junho. Março de 21. De 21, exatamente. Eu continuei com eles ali, eu conseguia conciliar tudo e tudo mais. Ainda dava consultoria, ainda minha agenda era abarrotada, porque eu cobrava pouco, né? Era abarrotada de consultoria, assim. E aí, o que aconteceu foi que quando a gente renovou o contrato, não me lembro. Tinha uma coisa de contrato. Aí, quando a gente foi conversar, a gente tem uma relação muito transparente mesmo, né? Aí, o Jonatas olhou pra minha cara e falou assim, eu quero que você seja muito sincera. Como é que... Vai dar pra levar tudo junto, tal? Porque eu queria lançar novamente, né? Aí eu falei, tá complicado. Ele falou, então... E aí a gente conversou e a gente chegou num consenso mesmo, assim, de que realmente não era mais, não dava mais, assim. Eu precisava tocar minha empresa e eu queria muito tocar minha empresa. Então a gente continua uma parceria muito legal. Acabei de gravar um curso pra eles, já fiz várias outras coisas com eles também. E eu levei a melhor parte, assim, né, dessa relação com eles e tudo mais. E aí foi que eu fui tocar a empresa mesmo, e aí não tinha mais salário caindo na minha conta, então eu falei, meu Deus, vou ter que dar um jeito, assim. E saí, né? Aí foi a primeira vez que eu lancei com coprodução mesmo, com tráfego. Mas também teve um... Que foi o TAC. Que foi o TAC, TAC é a abreviação, né? Mas eu relancei, e aí mais aí na Hotmart, aí organizadinho e tal. Aí a gente colocou uns 11 mil de tráfego também. Fala os números? Que pode falar. Claro. Aí nesse a gente colocou 11, veio 250. Aí depois lancei 2 meses depois de novo, que a gente colocou 5, veio 200. Então, Tudo nesse valor de baixo, que é um baixo ticket, que é 197, 200. Não, aí foi mais subiu caro. um pouco. Subiu um pouquinho, foi pra 499 legal. e depois pra 799. Assim, mas eu me grudei muito com essa coisa do ticket baixo, assim, sabe? Eu tinha muito essa ideia. Eu queria muito volume de pessoas. E porque tem uma lógica com relação ao meu próprio... A forma como eu cresci meu trabalho, assim, também. Eu acredito muito na tribo, sabe? Naquela coisa de indicação, de boca a boca, de, faz, a mulher é boa, faz, você vai aprendendo não sei o quê. Então, eu confio muito nisso. E eu apostei nisso, assim. Tipo, eu queria mais pessoas fazendo e propagando. Eu consegui isso, por um lado, mas por outro eu entendi, e aqui a gente pode falar nesse nível, assim, né, desse assunto, eu entendi que existe uma dificuldade depois pra você subir ticket, né? Quando você se atrela sua marca pessoal e tudo a um baixo ticket, existe uma dificuldade depois grande pra você mudar de ticket. Mas eu vou te dizer assim que para aquele cenário todo, eu não sei, eu acho que eu não faria diferente, não, porque
Tava tudo amarrado, assim, sabe? Pra mim fazia todo sentido. Pô, é isso que eu tenho pra oferecer. Eu não sou formada nessa área, eu não tenho uma coisa gigantesca pra ensinar pra vocês. Eu consigo ensinar exatamente o que eu fiz e isso dá pra replicar. Então eu fui muito transparente e ensinei. E tem vários alunos meus que lançaram exatamente do mesmo jeito que eu. Várias vezes dentro do Instagram também. Então, esse era o meu objetivo ali, sabe? Era que eles terminassem o curso, queria que assistissem até o fim e que eles conseguissem colocar em prática aquele negócio depois, porque eu vi o quanto mudou a minha vida. Fazer daquele jeito, com as ferramentas que eu tinha na minha mão, assim, sabe? Aí depois abri o Clube do Livro no final. Enfim, eu lancei um monte de coisa no ano passado, mas numa bagunça, assim, nesse sentido, né? De misturar dois nichos. Uma coisa que eu gosto muito, que é a literatura, então escrever, né? Vendi os Instabooks ali. E por outro lado, eu fui ensinando tudo que eu sabia sobre como as pessoas poderiam criar esse sentimento de tribo, de comunidade ali também, com os poucos seguidores que elas tinham. Porque eu sempre defendi essa ideia de que, putz, não precisa de mais seguidores, você precisa de relação com aqueles que você tem. Não adianta você trazer mais se você não, né? Não tá nem rentabilizando aqueles que você já tem, né? Exatamente. Eu tô vendo que você tá super empenhado, assim, em evoluir nesse mercado e tal. Eu queria saber qual que é o seu plano, assim, de longo prazo e o quanto você planeja esse longo prazo? Não tinha, né, Vinhas? Tipo, não tinha... Antes de conhecer você, seu trabalho, assim, não existia muito, porque era isso. Qual é o próximo produto? Como é que pode ser o próximo lançamento? Vivendo mês a mês. Exato. Era muito, assim, sabe, pagando incêndio no sentido... Então, eu não mudei nada meu padrão de vida, né? Então, realmente, era tudo investimento para minha própria empresa. Esse tipo de consciência, assim, eu sempre tive ele desde o começo. Então, a minha ideia era crescer a empresa, de fato. E aí, o que aconteceu foi que quando eu soube da Craft, quando você me convidou, eu entrei lá, eu vi aquilo tudo, eu vi as palestras, eu vi o nível do networking, eu vi como as pessoas, o nível que as pessoas estão, quanto elas faturam, como elas pensam em longo prazo, como elas criam... Eu vi um outro mundo ali, assim, sabe? Foi uma virada de chave muito grande, assim, não gosto desse termo, mas foi. E aquilo, eu tava mudando de casa, eu tinha um apartamento, assim, sonhos, que a gente levou um tempão, né, meu namorado e eu, pra encontramos, a gente ia assinar o contrato na segunda-feira. Aí eu fui pra Craft na sexta, sábado e domingo, cheguei e falei, não, vamos segurar isso aqui. Conversei com ele e ele achou a mesma coisa, ele pensou a mesma coisa. Ele falou, não, faz todo sentido você investir nisso, é pra sua empresa, isso aqui vai te trazer mais dinheiro. A gente mudar pro apartamento que a gente quer agora vai consumir mais dinheiro da gente. Vá lá, investir em... Então eu tenho esse compromisso ainda, né? Eu perdi o apartamento dos sonhos lá, então eu tenho que realmente fazer a empresa tá na minha crescer. Cara, pesado esse feedback. Destruindo os sonhos, né? Eu tenho que fazer a empresa Vinhas, vírgula, o destruidor de sonhos. Destruidor de apartamentos. Ai, era lindo, gente. 20º andar, assim. Mas eu tenho nada... Assim, Agora eu vou dormir até com peso na consciência. Não, mas vai vir, o apartamento vai vir. E aí, ali eu entendi... Mas é porque é melhor você ficar lá ficar um pouco na Craft, que aí você compra o seu apartamento dos sonhos. Então, vai ser essa. Agora sim. Gostei de ver a promessa. Ali foi a primeira vez que eu tive uma atitude com a cabeça de empresária mesmo, sabe? Tinha uma partezinha da minha atitude que eu acho que combinava com a cabeça de empresário, que era essa ideia de não misturar PF com PJ. Eu sempre fui muito criteriosa com isso, muitíssimo. Mas ali eu entendi que eu podia subir a régua, sabe? Eu entendi que, dependendo dos passos que eu desse ali, dependendo do que eu fizesse ali, do quanto eu me dedicasse, ali eu podia acelerar muito o meu trabalho, o crescimento da minha empresa. E, assim, eu virei um demônio depois daquilo, no sentido de, assim, o que tem que fazer, eu saio fazendo, o que tem que aprender, eu saio aprendendo. Já era uma curiosa, assim, né, por natureza, mas curiosa com coisas que não eram focadas, assim, eram assuntos bem aleatórios, eu gosto de coisas bem aleatórias. E ali eu saí, o que tem que estudar, o que tem que ler, o que tem que fazer, então, sei lá, foi o quê? Foi um mês, não sei, mas eu nem sei tudo que eu saí fazendo esse mês todo, assim, no sentido de me dedicar mesmo pra tudo isso. Vendo a sua história, é óbvio que você sabe produzir um tipo de conteúdo que conecta com a sua audiência, porque ninguém vende 1000 tickets, não importa o preço, pode ser um preço alto, pode ser um preço baixo, se o produto for ruim, não tiver conexão com a audiência... Não, vendeu 1000 tickets para 12 mil pessoas. Para 12 mil pessoas, é altíssimo isso. Então não tem como, não importa o valor ali, você consegue conectar com as pessoas e elas veem que tem valor em comprar o seu produto, né? Minha pergunta para você é o seguinte: o que faz você ser uma boa produtora de conteúdo que você consegue pensar ou até ensinar para as pessoas, né? A mesma coisa que me levou até o emprego que as pessoas pagariam para ter, né, no novo mercado, e de repente eu fui convidada, que é escrever. Eu sou apaixonada por isso, né, pela escrita e tal. Fui uma teimosa aí, né? Tentei fazer de tudo para ganhar meu primeiro real escrevendo e tal. Mas eu acho que a escrita me trouxe esse tipo de habilidade de prestar atenção em coisas que podem virar... Tudo pode virar conteúdo.
isso aqui vira história, tá vendo? Você vê, tem um raladinho aqui. Isso aqui, por que tem esse ralado aqui? E quem que passou aqui antes? Quem que bebeu nisso? Ela caiu. Então, tudo pra mim, de tudo a gente pode tirar história. De uma forma bem inconsciente antes, não era intencional, né? Mas eu sempre contei muitas histórias, porque eu vivi umas histórias muito doidas, assim, realmente. Aí quando eu parei de viver as histórias doidas, né, tava de volta no Brasil, minha vida quadradinha aqui, não tava lá no meio do mato, dando aula pras crianças e tal. O que eu trouxe de resquício disso foi o olhar atento pras coisas. Então, eu presto atenção em algumas coisas, em alguns momentos, porque em outros eu sou muito desligada também, mas e dali vem muita coisa, vem muito conteúdo no sentido daquilo que aproxima realmente da vida das pessoas, assim, sabe? Para ser muito, muito transparente com você, os meus conteúdos técnicos, eles são sempre bem profundos, assim, porque eu quero escrever muito sobre aquilo, dar uma aula num story não, né? Num post, não cabe e tal. Então sai fazendo umas reflexões lá, tudo, mas fora isso, as pessoas, elas sabem de várias coisas de várias histórias que eu já vivi, ou que eu vivo, ou que eu conto, né, que eu soube, sem citar os nomes, obviamente. Mas isso tudo, eu percebi que existe uma força nisso. E não tem a ver com você ser vulnerável, mostrar suas fraquezas. Eu passei por esse ponto, errei muito, bati muita cabeça nisso. Mas quando eu acertei essas arestas, assim, quando eu entendi o que vale a pena ser compartilhado, eu entendo que do outro lado tem um ser humano também, que, com problemas, com dores, com coisas parecidas com o que todo mundo aqui, de alguma forma, vive. E eu sempre fui muito tranquila pra expor isso, até por achar que eu posso ser, sei lá, eu posso dar voz pra alguma coisa que, de repente, outras pessoas têm medo de falar. Por exemplo, o assunto de saúde mental, né? Uma coisa que eu falo abertamente sempre, e isso abriu margem pra muita gente se comunicar comigo ali também, e, putz, que bom que você tá falando sobre isso, é tão difícil encontrar alguém que fala sobre isso, tal, aqui eu posso falar disso também. Então, para te responder, eu acho que assim, o meu lado mais humano, ele aparece ali nesse ponto, e por isso que a minha audiência, ela não é enorme, só que é muito conectada. A gente tem até nome, né? A gente chama de tribo pink lá, porque eu adoro a cor pink, tô sempre de pink e tal. E porque as pessoas, elas se ajudam muito entre elas, o que eu sou muito fã disso. Eu fui descobrir depois que esse é o ponto, é o auge de uma comunidade, né? É quando o líder não precisa guiar tudo, é quando as pessoas se ajudam entre elas. É, tipo lá na Craft, né? Exatamente. É exatamente isso. Então, eu não sentei pra estudar isso. Isso foi acontecendo. Depois eu entendi que tinha muita teoria por trás disso, né? Que tem uma forma de você, inclusive, induzir isso e tal. Mas isso aconteceu de uma forma natural, e eu fui entendendo... Depois, quando eu fiz a engenharia reversa, né? Eu entendi isso. Que quando eu abria alguma coisa das histórias todas, vinham as histórias das pessoas também. E nada conecta mais do que as histórias, assim. Na minha opinião, é o conteúdo mais genuíno que existe, assim. E ele pode virar técnico em algum momento também, dependendo da forma como você conduz a história. Bom, o que é o storytelling, né, gente? É um nome bonito, chique, que deram pra isso, pra a forma como a gente consegue contar histórias, amarrando com uma intencionalidade no final. Então, eu não falo disso, obviamente, porque nem é minha praia e tal, mas eu foco muito e ensino muito as pessoas a selecionarem, obviamente, mas colocarem as histórias delas pra jogo também. E aí isso vai virando conteúdo na vida delas, assim, elas saem escrevendo todos os dias. Tanto que eu tenho lá um desafio para as pessoas escreverem durante 30 dias. E assim, as pessoas escrevem absurdamente, assim, saem. Quando elas terminam, você vê, né? A ideia não é ensinar a pessoa a produzir conteúdo. Eu coloco as pessoas para escreverem por 30 dias. No meio, várias descobrem o nicho, várias conseguem clientes, várias são nossa, o que teve de gente me dizendo que foi contratada para ser social media, depois que começou a escrever, eu não falei para a pessoa, vamos lá, vamos produzir conteúdo assim, assado. Eu convido as pessoas para elas escreverem e vou guiando de alguma forma, né? E aí, quando elas completam, depois de 30 dias, elas viraram produtoras de conteúdo. Então, foi dessa forma, assim, do meu jeito ali, que eu fui replicando com as pessoas aquilo que tinha dado certo pra mim também. E aí, eu entendi que as histórias têm uma força muito grande quando a gente conduz direitinho, com intencionalidade, dentro do digital também, dentro do Instagram também. Então, o lance, basicamente, né, resumindo tudo isso que você falou, de uma maneira simplória, você conta histórias e essas histórias conectam com a pessoa que está do outro lado, você consegue construir essa audiência bem engajada, né? Basicamente é isso. Eu queria que você falasse aqui 3 livros que você indicasse aí, os livros que você mais gosta. O Velho e o Mar. Não vão Hemingway, ser... sempre, né? Então, não vão ser técnicos, tá? Não, pode o que você quiser. Então tá. Putz, vou ter que do autor que eu te dei, o Starnone, inclusive. Eu vou falar... Chama Segredos, do Domenico Starnone, que é um autor contemporâneo italiano maravilhoso. E... deixa eu ver... Ai, meu Deus, o último. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl.
Esse eu... Putz, esse Logoterapia na veia. esse livro marcou muito a minha vida, assim. Então, acho que esses três têm um carinho muito grande por esses três, assim. O Velho Mar, nossa! O que eles fizeram na sua vida, assim, que te impactou tanto? Ai, Jesus amado, o Velho Mar. Eu era bem nova quando eu li. E eu lembro daquele marasmo, daquele troço, daquela solidão ali. E aquilo me fisgou muito. Eu imaginava, né? Eu acho que tem isso. Não acontece nada. Não acontece nada e muita coisa acontece. E eu descobri... Tanto que eu tenho uma tatuagem aqui, né? Tem nada aqui escrito, mas para mim é um acrônimo. Significa... No amor, Deus acontece. Então, mas isso representa para mim também alguma coisa do nada, que pode ser muita coisa ao mesmo tempo. Então, ali no meio do mar, sozinho, o que pode acontecer dentro de você mesmo? É muita viagem, se eu for entrar nisso aqui, acho que a gente vai muito... Mas esse tipo de literatura... E o Hemingway também tem um negócio muito legal, assim, que ele é um cara muito visceral na escrita, né? Não tem uma palavra a mais ou a menos, né? Cada frase que você lê do Hemingway, você vê assim, não, realmente não tinha como ele colocar uma palavra a mais, nem uma palavra a menos, né? Eu acho exatamente, muito precisa mesmo. Acho que vem da época do jornalismo dele também, então eu sou suspeita. Eu gosto. E é um livrico assim, gente, né? Pequenininho, não, mas tem uma infinidade dentro dele, assim, também. E também é um livro que você, a cada vez que você lê, essa coisa dos livros clássicos, né? Cada vez que você lê aquele livro clássico, outra coisa toca em você que você não tinha percebido antes. Eu concordo. É uma leitura diferente mesmo. Sua cabeça vai mudando e... Tem até uma frase, né, que diz que a obra de arte se completa no espectador. E é mesmo isso. Hoje, você lendo com 30 e poucos anos, não é o mesmo de 20 anos lendo aquilo. Então, eu sou apaixonada pelo que a literatura realmente ajuda em todo o resto. Grande parte do meu conteúdo vem disso. Vem de tudo que eu saio lendo na parte da literatura mesmo, assim. E hoje você lê técnicos, assim? Então você lê livro de gestão, de marketing, de... Leio. Nossa, mas só no tom de voz já deu... Eu leio. Né? É que sabe o que acontece? Eu tive uma fase que eu só lia isso. Eu passei por uma fase em que eu afastei realmente da ficção e eu só saía devorando tudo. Não eram os propriamente de negócios. Eram mais ligados... Sei lá, eu gosto muito de uns PhDs que eu saí encontrando, tipo, sei lá, Carol Dweck ou o próprio Adam Grant, que a gente falou hoje. Então, Carol Dweck é do Mindset. Exatamente. Eu sou apaixonada por aquele livro. Tem um outro livro meio parecido que eu acho muito legal, que é o Garra, da Angela Duckworth. Eu acho até melhor. É isso que eu ia falar, eu acho mais... Eu acho até melhor. Eu acho o conceito do Mindset excelente, mas ele não é muito... Ele é meio duro, assim. E o Garra aquilo é a tradução pra mim da ideia de sangue no olho, de trabalhar com sangue no olho. A diferença do poder do hábito do Charlie Duhigg e do Hábitos Atômicos do James Clear. No sentido da escrita, né? Da forma como eles abordam, exatamente. E quando é mais acessível, eu acho que fica mais universal, as pessoas aproveitam muito mais. Sim. Então, o Garra era exatamente o próximo que eu ia citar, foi o próprio Simonson que me indicou. Então, eu passei por esse período de ler muito esses aí. E depois que eu retomei a literatura de ficção, aí eu dou uma separada. Então, eu leio alguns ao mesmo tempo, assim, né? Eu tô sempre lendo dois de ficção, na verdade, e um ou dois técnicos. Que aí Qual de ficção você tá lendo? Agora eu tô lendo O Eleito, do Thomas Mann, porque faz parte do meu clube do livro. E eu peguei um pra ler da Isabel Allende, o que tem das pétalas alguma... gente, pétalas alguma coisa, que eu comecei antes de ontem, inclusive. Tem um barco na frente... Agora eu tô cismada com o nome do livro, depois eu pego. Mas... A gente deixa na descrição. Eu deixo, tá. E comecei antes de ontem e à noite, assim, eu li pouquinhas páginas. Mas juntei os dois, e aí dos técnicos... Aí tem vários abertos lá, inclusive a Jornada do Escritor que você me indicou também. Tá tudo... É muito legal esse livro, tudo lá né? Misturado, Pra finalizar, Gabi, uma coisa que eu acho incrível é esse seu drive, assim, essa sua vontade de vencer, assim. Quando eu vejo uma pessoa que tem essa vontade de vencer real, eu tenho quase sempre, assim, certeza que essa pessoa vai dar certo. E eu tenho esse sentimento em relação a você. Como você acha que você desenvolveu isso? É tão discrepante, assim, em relação às outras pessoas? O que você acha da onde veio isso dentro de você? E se você acha que isso é possível aprender? Olha, Vinhas, eu quebrei muita cara, assim, né, eu acho. E acho que por conta dessa mesma característica de sair bem trabalhoada, assim, fazendo um tanto de coisa ao mesmo tempo, trabalhando de domingo a domingo e tal. Mas eu sempre, de alguma forma, eu entendia que toda essa dedicação me trazia algo de volta. Então, por exemplo, eu era, né, recepcionista de eventos. Detestava fazer aquilo e tudo mais, mas aí, em todo evento que eu fazia, alguém de alguma empresa me chamava para trabalhar, de repente, assim, sei lá, a Dupont me chamou uma vez para trabalhar. Eu morava já na Europa nessa época, e eles pediram meu telefone e me fizeram uma entrevista de longe para eu voltar para o Brasil. E eu tinha feito um evento como recepcionista para eles. 2, na verdade. Como recepcionista, e eles
marcaram isso em mim. É exatamente o que você me falou, assim, sabe? Eles me diziam, eles sabiam que eu não tinha experiência. Ah, não, mas a gente consegue te ensinar. A gente só quer esse jeito seu, essa sua cabeça de fazer as coisas, esse jeito seu de fazer. E aí eu falei, caramba, tá. Então isso aconteceu algumas vezes. Eu não tenho currículo, né? Eu não faço um currículo porque eu sempre era convidada para algum trabalho. Porque eu dava o meu rim direito e esquerdo em tudo que eu fazia. E aí as pessoas me chamavam para ir para a próxima coisa, né? Foi assim que eu, também de recepcionista, fui virar intérprete do Cardone. Então, teve umas coisas assim, inusitadíssimas da minha vida, que vieram todas, de todo esse sangue no olho que eu tinha ali para fazer. Se você me pedir para cuidar dessa caneca, eu vou cuidar como se fosse, sei lá, a minha cachorra, assim, sabe? Sei lá, o coração da minha mãe. Então, e vou cuidar dessa caneca e vou começar a olhar as outras 3. É sempre assim. Quando eu era recepcionista de eventos, era assim que eu fazia. Então, foi aí que, putz, ela faz mais do que o que ela deveria. Então, vamos chamar ela para uma outra função. E foi assim que eu fui indo. Foi assim que eu fui parar dentro das agências também. Então, de recepcionista, eu fui para produtora. Aí, de produtora, eu fui para dentro da agência. Eu fui atender os clientes. Então, eu entendi que tinha... No começo era natural, mas depois eu comecei a entender que você ganha depois quando você faz muito bem e com muita dedicação aquilo que te é proposto. Então, eu acho que vem daí, assim, sabe? Tudo o que eu saio fazendo, eu não sei várias coisas, né? Mas, putz, como eu posso dar o meu máximo? É assim que eu trabalho com qualquer coisa. Exatamente o lance lá do livro do Garra. Garra, né? Exatamente. Porque eles faziam um estudo das crianças que iam ter sucesso na vida. E eles viram que o fator mais determinante era essa garra, que as crianças tinham muito mais do que uma capacidade cognitiva, uma habilidade motora, uma habilidade emocional. Quando eu li Garra, inclusive, não faz muito tempo, faz uns 2 anos. Você falou, sou eu. Fez muito sentido, fez muito sentido, porque aquilo traduzia essa ideia mesmo de sangue no olho, de, assim, fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que vem daí, assim, sabe? E de tanto dar tanta cabeçada por aí também, eu não tenho mais tempo, né? Pra não dar certo com as coisas. Então, eu saio fazendo tudo que é preciso, tudo que precisa ser feito. Mas a dúvida, só pra nesse assunto, assim, a minha dúvida é, como que você faz pra não ter um burnout no meio do caminho? Putz. Você entendeu? Porque assim, ó, você pega tudo pra fazer muito bem e aí você vai ganhando mais oportunidades, já as chances são de que você vai pegando mais coisas pra fazer, quanto mais você vai crescendo. Sim. E aí você falou, cuide de uma caneca, daqui a pouco cuide de 3 canecas, daqui a pouco a pessoa te dá a casa inteira pra cuidar, daqui a pouco você... Como é que você não fica sobrecarregada? Na verdade, eu sacrifiquei, sei lá, eu não tenho mais vida social, já tem muito tempo, né? Mas eu entendi que é um momento, entende? E eu pago esse preço. Eu não tenho, né? Não vejo meus amigos, não vejo, perco o aniversário, perdi o aniversário do meu melhor amigo há 2 dias. Tava em evento, tava no meio de um evento, né? Aprendendo outras coisas. Então, é recomendável? Não. É politicamente correto a gente falar que não, mas é o preço que eu decidi pagar. E eu faço assim com absolutamente tudo. Não existe, é 880, eu sou de Escorpião, sei lá, não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas não tem meio termo. Então, não tem meio termo pra mim, é assim. Também acho. Pra mim é tudo ou nada, então, né, tudo ou nada. Já diria a Ellen Keller, né? Ou a vida é uma aventura cheia de ousadia, ou não é nada. Boa, não preciso nem falar. Fechamos o podcast. Caramba, fechou bem, hein? Fechou bem. Gabi, pesado. Eu admiro muito você e a gente agradece por você ter vindo aqui. Eu acho que merece uma parte 2 e quando eu tiver de férias, eu queria indicar ela pra ficar no meu lugar. Ó, já tá convidadíssimo. Aí eu falo muito, não deixei vocês falarem direito. Não, foi ótimo, Gabi. Tá, a minha indicação aí, publicamente, é a Gabi no meu lugar. Pronto, tá gravado aqui. Obrigada, gente. Foi, sei lá, pra mim estar aqui com vocês representa muita coisa, assim. Então, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Como o pessoal faz pra te encontrar nas redes sociais? Ai, meu Deus, agora eu vou falar chorona lá pra câmera, mas @Gabi. Que fofinha, ela tá chorando. E não tá em tudo que é canto ainda, então não tem YouTube, não tem essas coisas todas, mas daqui a pouco vai ter, porque as coisas vão entrar, então já começaram a entrar muito em ordem. Então, por enquanto é no Instagram. Por enquanto é no Instagram, @Gabi Pazos. Tem um monte de textões, tem, sei lá, gente, mais de 6 mil textões lá. Então, tem muita coisa pra ler por lá também. E o próximo produto, né, que já que o Vinhas me ajudou, tá, que vai ser ressuscitado. Vai vir numa versão repaginadíssima. Muito bom. Pô, quem não vai ter vontade de comprar um negócio dessa menina? Menina, obrigada pelo menino. Total, hein? Obrigada pelo menino. Bom, a gente agradece aí pela sua presença. Obrigada. Deu pra aprender bastante hoje aqui com você. Eu que agradeço. E até a próxima, gente. Tamo junto. Valeu.